Fala time, tudo bom? Meu nome é Gabriel, bem-vindo ao canal Roma HQ e também bem-vindo ao piloto, o primeiro vídeo do canal. Nesse primeiro vídeo do canal, eu vou falar sobre um assunto que é muito comum entre novos leitores de HQ, que é por onde começar a ler HQ. Como começar nesse mundo dos quadrinhos. Eu sou um novo leitor de HQ, sou um recente leitor e vou ajudar você te dando dicas de como e por onde começar. Então confere aí que vai te ajudar bastante. Então, assim, time, para contextualizar, é, eu sou um novo leitor de HQ. Comecei a ler HQ em menos de 6 meses para cá. Então, procurei bastante conteúdo sobre para como começar a ler e não encontrei muitos que possam me ajudar. Então, essas dicas que eu vou trazer para vocês é mais baseadas em meus erros, tá? Então, não é uma regra, é uma opinião de um recém-leitor de HQ, beleza? Então, para entender os formatos das HQs e entender essas dicas que eu darei, vamos entender que existem três principais tipos de formatos, tá? O primeiro que seria o formato que é lançado mensalmente, aquelas HQs mensais, né, que se repare tem volume 1, 2, 3, 4, 5, são vários capítulos. E elas eu vou comparar muito com episódios de uma temporada de uma série. Tá, então vamos lá, The Boys, é uma série Prime Video que está bem famosa. Imagine esses formatos volume 1, 2, 3 como se fossem episódios, tá? E também existem formatos que são encadernados fechados, geralmente de capa dura. Esses encadernados fechados eu vou comparar como temporadas. Neles a gente pode ver capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e muito provável vai ter um início, meio e fim, né? Na maioria das vezes, esses encadernados têm início, tem meio e tem fim. E também existe ônibus, que como se fosse uma série inteira. Nele vai ter todos os capítulos de um arco ou todos os capítulos de uma fase de um personagem. Então é interessante também, se você quiser começar com ônibus, geralmente tem mais de 400 páginas, né? E ali você vai entender tudo dessa fase desse personagem, né? Então eles são mais caros também, mas são como se fossem aqueles glossários gigantes e vai contemplar uma história com certeza fechada. Beleza? Então esses três principais formatos. Eu vou trazer aqui exemplos, tá? Vou pegar um exemplo aqui, The Voice, que eu falei, volume 1, volume 2. Então teríamos também histórias fechadas. Trouxe um exemplo do Demolidor, O Homem Sem Medo, que aqui agrupam alguns capítulos da história do Demolidor e não precisaria de outras histórias para entender, porque ele tem um início, tem um meio e tem um fim ali. Né? E o Omnibus eu não terei para mostrar para vocês, eu não adquiri nenhum ainda, mas também é muito interessante esse formato. Né? Então ele vai dar aquele livrão grande, mas você vai entender tudo. Beleza, já entendemos os três primeiros formatos, né? E agora a gente vai para as dicas. E pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês é escolham um personagem. Ao decorrer desse vídeo, a gente vai montar um templatezinho, né, com todas as dicas de passo a passo. E no final, você vai entender qual a HQ que você quer, por onde começar. Né? Então, a primeira dica é escolham um personagem. Vamos escolher um personagem exemplo aqui nesse vídeo. Eu escolhi o Demolidor. Pode ser que você escolha o Batman, pode ser que você escolha o Superman. Eu escolhi o Demolidor. Tá? Então vamos lá. Escolhi meu personagem. Agora vamos para dica 2. Escolham HQs famosas, quadrinhos famosos, histórias famosas. Como que você vai saber que é famoso? Você pesquisando, tá? Então pesquisa lá, poxa, eu no meu exemplo pesquisei qual HQ famosa do Demolidor. Tinha várias, tá? Então essas famosas, o que elas vão fazer? Elas vão fazer histórias boas, né? Nessa maioria são histórias bem avaliadas e vai trazer uma experiência melhor pra gente. Então a gente vai ficar mais animado. É melhor do que começar pelo ruim e começar pelo bom, né? Então escolha histórias famosas, bem avaliadas, que se você não gostar, você não vai gostar dos outros também, bem possivelmente, tá? Não nesse início da sua trajetória no mundo dos quadrinhos. Então já temos duas dicas. Escolha um personagem. Desculpa, escolha um personagem. Eu escolhi Demolidor. Pesquisei HQs famosas, tinha uma lista. E agora vamos para a dica número 3, que é comece do começo. Então, o que é começar do começo? Comece do início do personagem, da base do personagem. Se você já escolheu um personagem como eu, Demolidor, a gente escolheu um personagem
a gente viu que a HQ famosa dele lá tinha uma lista de 5 HQs super famosas. A gente vai pesquisar qual dessas HQs conta a história dele inicial, como ele começou. E se nenhuma dessas estiver lá, a gente busca também uma outra lista que contenha a história base desse personagem. Porque não adianta você começar do meio desse personagem só porque, por exemplo, a gente conhece o universo Marvel cinematográfico, a gente não vai conhecer o dos quadrinhos, porque é diferente. Um exemplo disso é o The Boys. The Boys é bem diferente a HQ da série lançada na Prime Video. Então vamos começar do começo. Vamos lá. A gente escolheu o Demolidor, a gente viu que tem HQs famosas, entre elas eu encontrei algumas, como por exemplo é a Queda de Murdoch, só que aí já não é o inicial do Demolidor. Porém tem uma HQ inicial do Demolidor que se chama O Homem Sem Medo, que é essa aqui. Então essa aqui vai contemplar a história inicial do Demolidor, como o Matt Murdock começou, entendeu? Então é uma boa oportunidade para a gente entender o começo do personagem e a gente parte para outras. Precisa ser em sequência? Teve o arco depois que o Demolidor se descobriu. Precisa ser história logo em seguida? Não. Mas é interessante você conhecer a base do personagem, tá bom? Aí logo em seguida eu fui adquirindo outros, como por exemplo a Queda de Murdoch. Eu consegui, por essas dicas que eu dei para vocês, por exemplo, a Queda de Murdoch é uma das HQs mais famosas que existem. Então aqui conta a história de como o Rei do Crime atacou de forma direta Murdoch, e aqui conta a história de como Matthew Murdock começou. Então são HQs famosas que eu não comecei por HQs mais distante, né? Distante das avaliações boas, distante de críticas. Comecei por algo que é mais famoso e tem mais mídia ali para começar a entender. Gostei da HQ, gostei desses 2 arcos, aí eu vou atrás de outras histórias, de outros quadrinhos do Demolidor que estejam mais uma camada mais profunda, né, para conhecer mais o personagem. Então já temos 3 dicas, tá? A quarta dica é encadernado fechado. Então a gente já escolheu nosso personagem, a gente já viu que temos que focar em quadrinhos famosos, tá? A gente já viu que tem que começar lá do comecinho dele. E agora a quarta dica é para encadernados fechados, tá? Isso é uma recomendação minha para nesse começo seu. Ou seja, nesse começo você tem que focar em tanto custo-benefício, também como objetividade. Não, é difícil você pegar uma HQ ali que tem 30 volumes e, poxa, a não ser que você queira fazer isso, você entrou nesse mundo do quadrinho para fazer isso. E tentar comprar as 30 unidades desse quadrinho, né? Do 1 ao 30. Além que se você vai gastar muito dinheiro, você vai demorar para entender toda a história. Então é interessante você ter um encadernado fechado. Como, por exemplo, esses aqui, tá? Esses carinhas aqui tem um começo, um meio e um fim. A Queda de Murdoch também não sei se tem um, um fim ali, mas dá para entender tudo, né? Então é bem interessante. Ele tem um desfecho de uma história, né? Então isso já ajuda muito e isso já conta com super positivo. Mas aí, poxa, eu quero colecionar, como por exemplo, The Boys, né? Que tem volume 1, volume 2, volume 3. Então começa do volume 1. Por favor, não vai começar do volume 5, do 6, do 7, você não vai entender. Como eu disse, quadrinhos são bem diferentes do universo cinematográfico, de qualquer universo, tanto DC quanto Marvel, quanto The Boys. The Boys, então, é bem diferente, tá? Então, sempre comece do começo, do volume 1, tá? Então, aqui a gente montou um templatezinho. A gente escolheu um personagem, a gente precisou HQs famosas dele, coloca no Google aí, possivelmente vai ter, né? Coloca um guia de leitura também, que vai ser interessante. Por mais que eu precisei vários guias de leitura, não achei tantos. Parece que a galera já é tão experiente nesse assunto de quadrinhos que não consegue passar a imagem pra gente, que é novato nesse mundo, né? E beleza, escolhemos, a gente encontrou HQs famosas, então a gente vai começar da base do personagem, a gente vai começar de como ele se descobriu, como tudo se iniciou. A gente vai procurar encadernados fechados, tá? E se caso for o caso de HQs que são lançadas em forma de volume, em forma de episódio, como eu dei aquele exemplo, a gente vai começar sempre do 1, sempre do 2, entende? Sempre vamos nessa sequência, beleza? Com toda certeza essa dica vai ajudar vocês. Uma coisa que eu fiquei muito na dúvida
Precisamos começar lá do começo? E não precisamos. Eu comecei do começo, eu sou muito fã do universo Marvel, né? Cinematográfico, não conhecia tantos quadrinhos e comecei lá dos anos 60 a ler. Eu comecei a ler quadrinhos esse ano, mas busquei quadrinhos lá dos anos 60. A Marvel lançou uma coleção chamada Coleção Clássica Marvel. Nela estão as primeiras histórias, ou que eram para ser, dos personagens. Um exemplo aqui eu trouxe para vocês. Eu comprei duas, uma do Capitão América, que está guardada ali, e essa aqui do X-Men, tá? Então, essa coleção clássica aqui vai trazer as histórias lá dos anos 60 que foram lançadas. E qual é o problema delas? Nenhuma, mas elas possuem um formato bem diferente do formato atual. Ou seja, é muito texto, é muita coisa ali, é, é muito quadrinho, talvez desnecessário. Tá? É divertido, não é ruim, mas para aquela época é muito legal. Para hoje nós temos um formato que é bem diferente. Dei um exemplo do X-Men aqui, do coleção clássica. Vou dar um exemplo aqui do The Boys, então, como que é o formato meio que atual. Você pode ver que é pouco quadrinho, é pouco texto. E tá tudo certo ser bastante texto. Só que, por exemplo, nesse quadrinho coleção clássica Marvel, é um texto explicando o que está acontecendo no quadrinho. Creio que a proposta do quadrinho, da arte ali, que requer tanto trabalho, é você não precisar ler um texto informativo do que está acontecendo na arte. Né? O capitão jogou o escudo dele e voltou para a mão dele. Isso a gente já está vendo, né? Isso já é contextualizado nos quadrinhos, que forma uma poluição de texto, né? É, enfim, essas são as dicas, né, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns formatos e encadernados iniciais de alguns personagens, tá? Tanto desses que eu mostrei, quanto de outros também. Então, dos mais famosos, por exemplo, tá? Eu recomendo muito seguir essas dicas, que vocês não vão se arrepender, tá? E como eu falei, isso é uma opinião, não é uma regra. Eu sou um novo leitor de HQ, então dei uma sofrida aí no começo para entender esse mundo. Não consegui achar um conteúdo que me esclareça 100%. Espero ter ajudado vocês. Beleza, pessoal? Se gostou, dá um likezinho, se inscreve aí que a gente vai ter mais conteúdo parecido. Valeu, pessoal. Até mais.